Boa noite. Começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa Marketing Now. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos assuntos da área de marketing e comunicação com você e com especialistas que sempre trazem um assunto e um tema importante. Nessa semana o programa está sendo gravado em virtude aí, do feriado prolongado. Vou falar do Dia das Crianças, mais bonitinho, E aí a gente então traz para você esse programa especial que vai falar de um tema muito importante: gestão de talentos na agência de comunicação. Por que que isso hoje é tão difícil? Quais são os desafios? Algumas dicas para você que aí trabalha na área de gestão de uma agência ou é proprietário de uma agência de comunicação. Bom, para falar sobre este tema, trouxe duas pessoas que cuidam disso nas suas agências, fazem parte do comitê do Prêmio ABC do setor de gestão e tenho a honra de receber aqui Raíssa Rossini, a head de planejamento da Insanigax. Tudo bom, Ra? Obrigado por ter vindo. Tudo bom, Bona. Obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui, ainda compartilhando aqui com o mestre Rodney, que você vai apresentar agora. Muito bom. E como a Ra falou, ao lado dela o Rodney Ribeiro, que é o CEO da agência New Mind Comunicação e também é o presidente do nosso comitê do setor de gestão, que é um comitê que estreou este ano no Prêmio ABC. Obrigado por ter vindo, Rodney. Obrigado, Bonete, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, Raíssa, pela apresentação. Não podia ter uma apresentação melhor, E o mestre, porque eu falo assim, eu sempre falei que o Rodney foi uma inspiração para nós nessa área de gestão e por isso que, obviamente, ele está à frente aí da presidência do nosso comitê. Bom, e você pode deixar os seus comentários aí no programa no YouTube, que como você sabe, você acompanha nosso programa pela Soul TV no canal 125, pela Scala Play, pelo site da Vesa TV, pelo portal ABC.com e pelo YouTube da Vesa TV. Como esse programa vai ficar lá, você pode colocar suas opiniões nos comentários que a gente vai repassar para os nossos convidados, legal? Bom, Vitão, então roda a vinheta do tema da semana. Gestão de talentos na agência de comunicação. Hoje, um dos principais desafios para uma agência. E seja ela de digital, de live, de publicidade, de PR. Primeiro que a gente vê uma mão de obra escassa, pouco qualificada e principalmente uma geração que tem outros tipos de desafios e outros tipos de pensamento para quando trabalhar na área de comunicação. Parece que o pessoal já vem chipado, entendendo de tudo de comunicação e, obviamente, e aí a gente tem que se adequar também aos processos dentro da agência. Mas por que hoje é um desafio tão grande para os gestores das agências de comunicação? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Meus amigos, de fato é um desafio, nós estamos vivendo essa fase, não vou dizer turbulenta, mas uma fase diferente na parte de gestão de talentos de pessoas? Bom, Bonete, é um desafio super importante. Eu acho que todo negócio, e o nosso também, ele tem lá as suas fases, E quando você começa a atuar nesse negócio, naturalmente você vai levar as suas habilidades, as habilidades que você já tem, e nesse começo não é muito diferente do que acontece com muito profissional liberal, Então você se forma ou constrói experiências na área da comunicação e aí até que chega um ponto que você fala, poxa, vou cuidar do meu negócio. Você não trabalhou ali com disciplinas ou com coisas relacionadas à gestão, a recursos humanos, você trabalhou com comunicação. Então você vai começar a empreender. E aí você carrega esse seu conhecimento sempre olhando para o seu negócio, para viabilizar, para tornar viável aquele negócio. Então o que você vai fazer? Ir atrás de cliente. Então essa é a primeira preocupação, você ter clientes, ter projetos, ter demandas. Se você trabalha direito, isso não é uma condição obrigatória, porque às vezes mesmo trabalhando direitinho, mas a tendência é que trabalhando direito, novas oportunidades vão acontecendo e o negócio vai se mostrando viável, se mostrando sustentável. É aí que você começa a avançar para a fase dos talentos, E ao avançar para a fase dos talentos, você começa a se deparar com algumas coisas, algumas necessidades que vão além da competência técnica, E aí, depois dessa fase, você conecta ela com a fase dos processos.
Porque enquanto estava tudo no seu conhecimento, na sua cabeça... O processo estava quase que em você, né? Estava tudo bem. E é o cliente que confia em você, que cria uma relação com você e tudo mais. A partir do momento que o negócio vai se expandindo, você precisa transferir conhecimento e você precisa de processos. E aí entra a gestão dos talentos no meio disso tudo. Quando a gente fala disso, porque a gente sempre fala, né, que na agência o nosso principal ativo são as pessoas, né, porque a gente trabalha obviamente com intelecto, né, então muito se fala, não são as máquinas, não são os softwares, mas são as pessoas. Mas você também sente esse mesmo desafio que, até porque como você falou, a gente começa a empreender muito como comunicador ou publicitário e pouco como gestor, né? Você também passa por isso lá? A gente sempre passou, né? Eu acho que o desafio do momento ele é um pouco mais desafiador por toda a carga emocional e psicológica que a gente traz no momento de pandemia. Mas olhar para o colaborador com esse olhar muito mais técnico, processual, né, estratégico mesmo para a performance dele, sempre foi um dos desafios, pelo menos para mim, né? Se falando de Insane, a gente traz essa questão de propósito e muito mais. Então, a cultura corporativa ela foi fluindo, muito carregada desse propósito que a gente teve. Então, medir soft e hard skills ali veio de uma forma um pouco natural, mas essa gestão dos processos é muito importante, né? Que a New Mind traz muito hoje, de trazer esse resultado e trazer essa performance de fato para o nosso negócio, né? Porque a gente precisa entregar para o cliente. Antes da gente falar mais sobre a gestão do talento em si, eu também fui buscar na internet algumas dicas para a gente debater aqui, mas o Rodney tocou num ponto que eu acho importante, porque muito se falava, ou quando se falava em gestão, não vou nem falar ainda em gestão de talento, eu vou voltar um pouquinho na gestão como um todo, de que nós, na nossa formação enquanto publicitários, comunicadores, jornalistas, a gente tinha pouco sobre gestão. Uhum. Ou quando tinha gestão, era mais gestão de algum processo ali da agência, mas não gestão administrativa, financeira, do negócio. E muito se fala de que nos cursos de comunicação ou de publicidade deveriam ter uma parte mais de gestão. Mas mesmo assim, a gente fala muito pela gestão financeira, administrativa do negócio. Mas a gente nunca teve gestão de pessoas, por exemplo, né? Não seria uma coisa que a gente também teria que colocar nessa formação, porque a gente vai ter que trabalhar em equipe, lidar com equipe. Não faltaria isso? Bonetti, nesse aspecto eu estou muito confortável para falar, porque essa foi uma mudança que eu consegui implementar, né? Claro, não sozinho, mas Sim. consegui implementar. Nos últimos 2 anos, no curso de publicidade lá da Metodista, né? Porque realmente existia uma disciplina que era administração em PP. E essa disciplina anterior, ela era muito isso que você está falando. Olha, a planilha, como que vai funcionar a gestão financeira da agência. Claro, tem né, o planejamento do negócio como um todo, mas ele realmente carregava muito esse viés. E nos últimos 2 anos, a gente mudou isso para um viés de gestão de negócio da propaganda. E aí eu consegui implementar muito o fator humano nisso. Ter a gestão das pessoas, porque a comunicação é sobre pessoas, o negócio é sobre pessoas, tudo tem a ver com pessoas. Então, eu mudei a forma como a gente passava esse conteúdo. Então, os outros conteúdos, eles passaram a ser correlacionados, mas alinhados a um fator humano. E principalmente para o público que a gente tem ali, né, o estudante, 18, 19, 20 anos, se você não trazer uma abordagem mais para esse lado, fica muito distante da realidade deles. Vai ter muito uma coisa assim, mas eu não quero ter uma agência. Então, você fala, você não vai ter uma agência, mas o tempo todo dentro de uma agência ou de outros negócios, você vai estar trabalhando com equipes, né? E provavelmente em algum momento você vai ser líder de alguma coisa, porque se você trabalhar direito, é uma tendência natural. Todo mundo busca um crescimento na vai carreira, se relacionar né? com Então, pessoas, não tem jeito, né? Não tem jeito. Em algum momento você também vai passar a liderar pessoas, né? Muito provavelmente. Aliás, já puxar um gancho que a gente comenta muito dentro da própria agência. A gente tem uma área em que, quando comparado com outros mercados, a pessoa vira diretor de arte, assim, né? Rapidinho, relativamente rápido. O objetivo de toda pessoa que começa a trabalhar com arte é ser um diretor de arte.
E existe, eu acho que, uma visão equivocada na nossa área, tanto de quem está na gestão, quanto de quem ingressa nesse mercado, de que ser um diretor é simplesmente ser um bom cara que vai executar um bom layout. Ser um diretor é ter talentos que envolvem lideranças, porque ele vai ter que desenvolver as pessoas ao lado dele Sim. em aspectos que não vão só ali no layout, na criação. E gerenciar não só o trabalho, mas gerenciar crises, conflitos, O tempo. o tempo. O Gil falava muito A entrega, isso, né? né? Que às vezes você tinha um baita criativo, que quando ele virava um diretor de equipes criativas, ele apagava. Né? Então, às vezes, porque você tem que gerenciar equipes criativas. Vamos falar também um pouco de projetos, antes de a gente entrar nas dicas. Lá, pós-pandemia, mudou muito para vocês também lá na Insane? Vocês acham que essa gestão de pessoas mudou pós-pandemia? Mudou. E assim, voltando só um ponto aqui, a academia estar mudando é muito legal, porque essa busca por conhecimento em gestão de pessoas foi natural, pelo menos de mim. Eu fiz psicologia do trabalho na Meto exatamente para conseguir lidar com esse tipo de gestão dentro da Insane. E assim, todo mundo mudou depois da pandemia. Eu acho que todas as pessoas mudaram, se ressignificaram, e a relação com o trabalho também. Então, toda essa gestão de tempo, de organização pessoal no híbrido e no remoto, são pontos bem latentes que a gente discute sempre, a gente tenta compartilhar com eles e trazer treinamento e trazer conteúdo, subsídio para que as pessoas consigam performar, né, da maneira que a gente espera, dentro desse novo cenário. Então, esse é um desafio grande, a gente traz treinamento, a gente traz conversa e diálogo, né, muito one-to-one ali, feedback, para que a gente consiga equalizar a performance, gestão de tempo, gestão organizacional dessas pessoas, trabalhando em dois momentos, né, na casa dela, gerenciando a vida, né, pessoal e profissional, e enquanto ela está na agência também. Hoje a gente está 2 dias por semana presencial, muito a pedido deles, né, do nosso público interno. Não só a pandemia, a questão da geração e da pandemia mudou muito também vou chamar assim, os benefícios, a gente vai falar sobre isso, que o colaborador quer hoje. Né? Hoje são outros tipos de benefícios comparado de quando a gente era colaborador. Né? Você também sentiu essa mudança na pandemia? Porque eu falo para vocês, óbvio, tem o home office, mas eu ainda sou de todo mundo juntos. Mas você sofreu com isso? Mudou tudo. Né? Mas mudou tudo, literalmente. Mudou o jeito de fazer as coisas, mudou a nossa sede, mudou o nosso regime de trabalho, mudou nossa identidade, ressignificou a nossa cultura, mudou tudo. Mas claro que isso não era, num primeiro momento, planejado. Né? A gente tinha um negócio que rodava bem, tinha uma sede, né, você conhecia lá, praticamente 3 andares, tinha alguns programas, tinha algumas coisas que aconteciam ali, e de repente tinha uma chavinha para virar. E naturalmente, a gente foi tomando porrada pra caramba, porque apesar de você ter comentado isso, o olhar que a gente sempre teve, de fato a gente sempre teve esse olhar, mas por um lado ele era muito empírico, né? E tomando essas porradas, chegou uma hora que a gente se deu conta de que nada realmente ia ser, né, como era antes. Não dava para aplicar as mesmas fórmulas querendo ter resultados diferentes. Então, ou a gente de fato mudava, ou acho que o negócio ele estaria realmente Vocês foram buscar conhecimento, palestra, apoio? Caramba. Porque a gente, como de fato, a gente nunca foi, vamos dizer assim, preparado para ser gestor e nem para lidar ou ser gestor de pessoas. Porque você falou, você foi fazer psicologia, porque você tem que buscar profissionais da área. Eu sempre falava assim, né? Era muito comum quando você vai para uma empresa, vamos chamar assim, do cliente, do anunciante, talvez o primeiro lugar que você passa é o departamento pessoal, né? Ou o RH, ou de gestão de pessoas. E na agência, poucas agências têm, vamos dizer, um setor ou alguém de RH, ou alguém que traga esse conhecimento de RH. Não é isso? Tem que buscar isso, né, também. Tem que buscar. E à medida que as nossas equipes elas vão crescendo, né, escalar comunicação, né, escalar o nosso negócio de agência, ele é muito difícil. E a gente depende muito da produção intelectual de pessoas. Então, a gente escala o negócio aumentando o número de pessoas. E essa virada de chave foi muito difícil. O momento que vamos ficar em casa,
vamos ficar em casa, né, por conta da pandemia, foi muito teste AB, pelo menos pra gente. Buscar equipamentos, computador, mesa, cadeira, e conseguir fazer o design, fazer a redação, né, fazer a estratégia digital, ok, todo mundo conseguia fazer em casa, mas como é que a gente constrói vínculos? Como é que a gente mantém a nossa cultura? Como é que a gente mantém todo mundo alinhado e falando na mesma língua? A gente, na época, tinha um time muito forte, né, muito engajado, então a primeira onda, né, da pandemia foi tranquila, entre aspas, pra gente, porque a gente já tinha essas conexões. Mas a partir do momento que essas pessoas elas foram se recolocando por causa de um próprio movimento de mercado que a gente teve forte. Uma girada. Não, e assim, e às vezes você fez um processo de contratação totalmente virtual, a pessoa ficou trabalhando um ano sem vir para a agência, sem sentir a cultura, como eu imagino que é uma dificuldade, essa virada, né? Foi muito, muito complicada, né? Porque como é que você cria vínculo com essa pessoa, identificação de marca, que sempre foi muito importante pra gente. Eu digo que a gente não contrata quem a gente não identifica que tem o nosso DNA logo no primeiro ali passo do processo seletivo. Então, essa virada, ela foi muito complexa e no último ano a gente teve um turnover gigantesco. Quando o mercado realmente abriu, as pessoas que a gente tinha, que eram grandes talentos, elas se reposicionaram muito rápido para negócios que estavam realmente, né, já faturando nesse período, e contratar a pessoa agora nesse formato híbrido e ter esse entendimento, né, de responsabilidades e organizações dentro e fora da agência é bem desafiador também. Eu não sei se você passou por isso lá, né? A gente passou um pouco antes, né, ainda durante... eu acho que a gente também, historicamente, tinha um turnover baixíssimo. A gente já era uma agência... Inclusive de profissionais com muitos anos na agência, Sim, né? Tem gente que está comigo hoje a agência tem 21, tem gente há 17, 18 anos, tá? Mas a gente tinha mais gente. Então, teve um momento que saiu gente com 7 anos, 8 anos. Então, foi essas porradas que a gente começou a tomar. Não foi num primeiro momento também, porque aquele primeiro momento, mas aí quando o mercado começou a dar uma girada, a gente também sofreu isso, foi uma sequência, e foi isso que falou, a gente precisa ressignificar realmente esse negócio. E aí eu acho que entra um ponto importante, que você perguntou, poxa, vocês tiveram que ir atrás de conhecimentos e tal, e eu acho que tem um ponto muito importante sobre gestão de pessoas e liderança, que é a primeira pessoa que você que precisa se desenvolver é você mesmo, né? Então, muita gente pergunta, como que é liderar, como que é... Primeira coisa é você ter a certeza de que, a convicção de que todo dia você tem que ir em busca de algum conhecimento, de alguma coisa diferente. Então, a gente foi realmente muito em busca disso. Para ter uma ideia, na próxima semana eu vou ficar mais 3 dias fora da agência, participando de mais uma imersão. Isso é uma coisa, assim, também super importante, principalmente para o empresário, empreendedor, gestor de pequeno, médio negócio. Ele nunca tem tempo para isso, né? Tem que cuidar do negócio, eu vou atrás de cliente e não posso olhar para isso. Mas, quando deveria ser o contrário, né? Não tem jeito. Ou você coloca por bem ou por mal, sabe? Ou vai a forceps, né? Não tem jeito. Exatamente, não né? tem jeito. Então, assim, a gente teve que criar as condições para isso. E aí entra processo, metodologia, ferramenta, delegação, né? As pessoas normalmente falam assim, eu não confio naquela pessoa para delegar, Cara, a confiança ela vai sendo construída. Delega um pouquinho, acompanha, dá feedback, delega mais. E aí você vai ampliando isso. E aí você vai criando as condições para que você, na medida do possível, ou quando necessário, se distancie um pouco do negócio, vá em busca e traga esse conhecimento. O Gil falava muito isso, de que ele via muitas vezes o pequeno, médio empreendedor que não ia buscar esses demais conhecimentos de pessoas, de liderança ou do próprio negócio, porque, estou correndo atrás de cliente, tenho que entregar um trabalho, tenho que cuidar aqui da operação. Mesmo. Às vezes tem, mas é o que você falou, acho que chega um momento que para o teu negócio avançar, você vai ter que dar essa parada, ou a força, porque o negócio vai te obrigar a isso, ou você vai conseguir ter a consciência e se preparar antevendo isso. Bom, o papo tá muito bom, né, gente? A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e a gente volta aí para apontar algumas dicas que a gente achou na internet e os nossos convidados confirmarem ou não se é de fato por aí. A gente volta já.
partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. Antártica, uma paixão nacional como a Copa. I love it. Come on now. Let's go, Daniela. Axé Brasil, o show vai começar. Deixa a bola rolar e traz uma Antártica. Melhor pra você. Por ela o coração bate um balão. É a nossa paixão, cerveja Antártica. Let's feel for you. Oh, yeah. No futebol você merece uma cerveja. Do it. Nessa emoção você merece uma Antártica. Melhor pra você. No futebol você merece uma cerveja. Nessa emoção você merece uma Antártica. Y'all, come on, help me now. Axé! Oh, yeah. Essa paixão merece uma Antártica. Melhor pra você. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. Como você sabe, a gente sempre volta com propagandas antigas, memoráveis, que marcaram a propaganda brasileira, e você pode acompanhar mais sobre essas propagandas na playlist ali do Baú do ABC e também no nosso programa que a gente está preparando a segunda temporada do Baú do ABC. E aí também você viu uma dica aí do Clube do Jingle para você poder acompanhar aí na internet. Eles têm conteúdos fantásticos, você que gosta de propaganda antiga, é muito legal. Bom, vamos voltar aqui para o nosso papo com os nossos convidados. Lembrando que o nosso programa está sendo gravado, então você pode deixar os comentários lá no nosso YouTube, @VesaTVOficial, se você acompanhar por lá o nosso programa. Meus amigos, a gente está falando de um monte de coisa aqui durante o intervalo, né? Bem aquecido, e aí falando, obviamente, dessas mudanças que vocês tiveram pós-pandemia, mas falando ainda um pouco sobre essa questão de gestão de pessoas, vou pedir para o Vitão colocar na tela. A gente, obviamente, sempre vai buscar na internet algumas dicas, e aí vocês podem comentar, dizer se a gente achou certo o que estava lá na internet. Então, eles colocam aqui dicas, né, para uma boa gestão de pessoas dentro da agência de comunicação. A primeira delas: promova a integração do time. De fato, começa-se por aí, e até quando você fala dessa questão de cultura, faz parte isso? Faz muito parte. Nossa, eu acho que toda essa história de Insane aí, vão fazer 9 anos, essa integração do time faz toda a diferença, né? Porque a gente está lidando ali com relação de pessoas o tempo todo. Então, se a gente não promove o estreitamento do atendimento com o designer ali, num ambiente que seja mais relaxado, eu acho que essa troca, né, profissional, ela fica mais, né, distante. Vai ter a divergência, vai ter a Sim. diferença, mas eles precisam estar alinhados pelo menos em torno de um propósito, de um objetivo, e aí você tem um guarda-chuva da cultura corporativa, cultura organizacional, que vai dar a diretriz, que vai dar o alinhamento para isso aí. Só que assim, cultura, né, a Raíssa também entra bastante nesse tema, cultura não é... escrevi lá as diretrizes, escrevi a cultura. Coluna né? na parede, Igual, acho que funciona. Uma coisa que se fala muito é rituais de cultura. Ritual é uma coisa que tem que acontecer, e tem que ser... um pouco você fomenta, parte disso o time compra, a parte que ele não compra você ajusta, descarta, e aí você vai criando um pacote de conteúdos, de ferramentas, de rituais, que vai ajudando nessa integração. Vocês fazem gestão compartilhada, de abrir números, metas? Porque isso também era sempre principalmente na pequena e média agência, era sempre um tabu. Né? Bonetti, eu acho que tem uma coisa assim, né? Uma coisa que eu aprendi. O empresário, ele fica com aquela coisa assim, é melhor não divulgar, porque o cara vai saber, ele vai... Não, eu tô te falando porque tem muita gente que faz isso, viu? Uma vez eu ouvi assim, se eu mostrar aqui, o cara vai saber quanto eu ganho e tal.
E aí ele sempre vai saber, ele sempre vai achar que você ganha mais do que você realmente ganha. E às vezes Então, quando você mostra, mostrar, ele vai ó, até decepcionar. Fala, ele vai pô, eu achava que ele decepcionar. ganhava muito mais. Então, isso é uma coisa que a gente faz, né? A New Mind tem 21 anos, a gente faz há pelo menos uns 10. Mas até há uns 2 anos, a gente fazia isso sempre no fechamento do ano, mostrar como foi o ano, o resultado e tal. E a gente começou a ver isso até para os caras verem quanto de imposto você pagava, o quanto que era quanto o custo negócio das pessoas. negócio custoso ali, 80% né, é gente, né? É. Mas de um ano e meio, esse é o segundo ano já nessa forma, a gente melhorou esse processo e a gente faz isso trimestralmente. Então, a cada 3 meses, a gente reúne presencialmente todo o time, faz a atualização das metas de esforço. O que são as metas de esforço? Tudo aquilo que você precisa fazer para chegar no resultado, faz o balanço do trimestre, mostra o que foi bem, o que não foi bem, dá essa transparência para o pessoal, principalmente porque lá a gente criou um programa de bonificação. Que a gente vai até chegar aqui nesse ponto. Para eu cobrar algo de alguém, para eu movimentar alguém, eu preciso mostrar como que aquilo está indo para ele saber se ele vai atingir aquilo no fim do ano. Mas eu acho que isso que é legal, que essa mudança de visão, que a gente tinha muito isso, eu conhecia vários donos de agência, não mostra, né? E ao contrário, também as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando, né, pessoal? O segundo, desenvolva um ambiente agradável na agência, porque a gente fala-se muito que o nosso ambiente é estressante, o pessoal burnout, questão de saúde mental, e de fato é uma preocupação real, eu acho, no nosso mercado. Mas desenvolver um ambiente agradável na agência é importante. Eu sei que vocês têm lá quick message uma vez por semana, uma série de coisas. De ainda funcionam, o pessoal gosta. Isso atrai também para o presencial, né? Mas assim, isso não faz diferença se você não tem o KPI, se a gente não tem todo mundo focado e trabalhando por um objetivo. Mas funciona, né, Rod? Funciona. O pessoal gosta. Mas e como criar esse ambiente da agência no híbrido, cada um na sua casa? A gente gastou muito dinheiro com iFood, olha. Na época que tava todo mundo em casa, a gente essa gastou cultura, muito dinheiro. porque mas, a gente fala muito de respirar a cultura, né? E isso dentro da agência você cria ali, mas cada um na sua casa é um pouco mais difícil, né? Todo dia a gente tem uma daily, né? Então dentro dessa daily a gente tem um ritual de descompressão no começo, onde a gente conversa de verdade, né? A gente bate papo. E aí a gente tem esse ponto, né, que torna agradável para as pessoas que não estão ali presencialmente. Mas presencialmente é muito mais fácil, né? Criar, né? E dar esses gatilhos de descompressão e de alegria para a galera. Esse terceiro ponto foi um ponto que me chamou a atenção, porque não é muito comum em muitas agências, que é criar planos de carreira. Né? Como você falou, saber onde você vai chegar até um ponto de liderar. Vocês pensam isso, implementam isso? Porque eu também imagino que isso não é tão fácil de se colocar, né? Não é fácil, inclusive esse é um dos principais pontos que a gente precisa melhorar na gestão da New Mind. Esse é um dos... Mas não, acho que é das agências, viu? É uma coisa que a gente tem que pensar no nosso grupo de trabalho de gestão. Eu estou fazendo a meia culpa, já que eu fui elogiado. Esse é um ponto que a gente tem clareza, que a gente precisa melhorar. Mas o nosso setor não colheu muito para isso, vamos dizer a verdade, vai? Não, e é difícil implementar porque a gente não tem tanto benchmark, né, para isso. Então, não tem história. As referências para isso são algumas referências de um sarrafo muito alto. Muito elevado, realmente. Então, tá vendo? Eu preciso realmente destravar isso. Mas eu concordo que isso aqui te dá uma projeção. Só que são duas coisas aqui, na verdade, tá? Plano de cargo e plano de carreira. Né? O plano de cargo te dá ali uma visão de onde você está, qual é o teu papel. Na verdade, a gente tem algumas coisas aqui nesse sentido. Então, assim, as pessoas já entram dentro de um processo seletivo, inclusive, que está alinhado com o que a área vai precisar, que precede um job description, que tem um alinhamento ali das pessoas que já diz ali, eu respondo para essa pessoa, e a minha projeção, os 3 próximos passos aqui, eles já vêm nesse job description. Então, a gente já tem um começo disso, mas a gente precisa evoluir para um plano de carreira. Eu acho que até a ideia de quando a gente fez o comitê, a gente vai falar um pouco mais disso no terceiro bloco, mas quando a gente teve a ideia do comitê, para reconhecer e valorizar e premiar as boas iniciativas de gestão das agências, mas mais do que isso, a ideia era que a gente pudesse montar ali um grupo
e que desse grupo pudesse sair uma série de, não só uma tabela de cargos e salários, outras coisas, mas saíssem iniciativas que a gente pudesse ter ali um benchmarking ou troca de ideias com várias cabeças pensantes para oferecer isso para as agências. Eu acho que esse é um ponto legal, essa troca entre as agências, falar, vamos tentar aqui estabelecer um formato e disseminar isso para as agências da comunidade, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem, essa dificuldade da gestão de talento como um todo, não só desses passos que a gente está falando aqui, mas da gestão de talento como um todo. O quarto, que você já falou que vocês têm lá o bônus, mas seria legal a gente complementar também, criar os programas de recompensa. Hoje isso é, obviamente, por atingimento de metas, enfim, como vai ser feito isso, mas isso é um ponto importante, criar esse plano de recompensas? Sim, eu acredito, porque, vou fazer minha culpa aqui, o nosso plano de carreira, ele tá desatualizado desde a época que eu tinha 30 colaboradores também, né? Então, assim, hoje a gente está muito mais enxuto, com uma equipe mais sênior, e a gente se adapta a esse novo modelo. E o programa de recompensa, depois que você faz o fechamento global do ano, eu acho que ele entre aspas, supre essa necessidade, né, da pessoa entender que ela tem esse incentivo e tem essa recompensa de fato, né, no final do período pré-estabelecido e tudo mais. A gente implementou também o plano de recompensa. Ano passado foi a primeira vez que a gente, no modelo que a gente está trabalhando, em que realmente você tem, como eu comentei ali, as metas de esforço, que é o que a agência tem que fazer. Naturalmente, você fala, o pessoal da criação, ele não vai em busca de novos negócios, mas ele cria um ambiente favorável para que os resultados possam ir sendo atingidos. Então a gente tem ali 3 faixas de bônus. Esses bônus, eles estão vinculados ao que já existe de remuneração da pessoa, que a gente entende que é o modelo mais justo. Então, quem ganha mais é porque tem uma responsabilidade maior, logo é o que vai ter um bônus maior também. É proporcional, né? É proporcional. Então, assim, é um critério muito simples e funciona, né? Lógico, você tem que atingir ali e você tem que ter, a gente tem 3 faixas conforme o desafio. Porque, assim, para você ter uma recompensa, é porque algo precisa ser feito além daquilo que normalmente seria que seria feito, normal, senão, né? Senão não faz sentido, né? É isso aí. Aí o quinto ponto, e aí depois a gente pode complementar no último bloco, mas até porque eu acho que esse quinto ponto vai tomar muito tempo, praticamente o final do nosso bloco, que hoje se torna muito importante, que é dar os feedbacks, né? Eu acho que esse é um ponto que até o talento espera isso, né? Ele espera essa orientação, esse caminho e esse feedback. E muitas vezes, aí é uma minha culpa até minha, a gente não tem tempo de fazer isso, né? Tem que achar o tempo, o formato de fazer isso, mas isso é importante, né? Está bem cristalizado assim na nossa rotina. Eu pessoalmente faço feedbacks one-to-one com a galera todos os meses, e é uma troca, né? Feedback não é só a gente colocar os pontos a serem evoluídos, enfim, mas eles também trazerem feedbacks, tanto no nível de relação com pessoas, performance, e a gente Vocês tem, têm uma alguns estrutura. critérios de feedbacks? A gente tem critérios de feedback e aí a gente tem um feedback em grupo por núcleo, né? Então a gente reúne atendimento, reúne equipe de design, reúne equipe de criação, para que a gente olhe o micro, né, que é o pontual ali do colaborador, e também o grupo, para que todo mundo equalize ali dificuldades, encontre caminhos e desafios ali a serem transpassados juntos, e a gente consiga evoluir nesse fator mais de grupo. Uhum. E lá, Roger? A gente veio trabalhando realmente numa cultura descentralizada, tá? Então, dentro dessa cultura, a gente tem uma coisa que a gente criou que se chama Sistema New Mind de Desenvolvimento e Evolução. Ele conta com 6 ou 7 ferramentas. 2 delas até se encaixam aqui. Uma é o próprio feedback, que existe tanto formal quanto informal, aquele que acontece todo dia. Para o formal, a gente usa uma metodologia que é o SCI, Situação, Comportamento e Impacto. Então, em cima de uma situação, houve um comportamento que gerou determinado impacto. Por que é importante aplicar essas metodologias? Para a pessoa perceber que esse feedback não é sobre ela, mas sobre uma situação, sobre um comportamento, né? E quando você tem isso claramente mapeado e identificado, a chance da pessoa contestar aquilo ali, ela diminui. Então, na verdade, não é para ser
um encontro para prejudicar ninguém, é para entender por que aquilo aconteceu e procurar uma evolução, uma melhora, né? Então a gente usa essas metodologias. Vocês buscam essas metodologias e encaixam dentro dessas Dentro da realidade dessas nossa. realidades. Sim, sim. Uma outra que a gente usa bastante é o PDCA. O PDCA nos times. Peraí, vamos lá. O que é o PDCA para quem não sabe? Resumidamente, né? Planejar, implementar, avaliar, né? E corrigir e melhorar. Tá? Então, essa é uma ferramenta que ela é muito utilizada, principalmente em indústria, né? São metodologias de indústria, PDCA, Kanban, 5C, agora me fugiu. 5W2H. E elas não são muito comuns dentro da nossa área. Então, a gente adaptou, a gente implementa, assim, toda semana tem não sei quantos PDCA sendo rodado. E isso faz parte da cultura. Não precisa o Rodinei falar, precisa rodar um PDCA aqui, precisa não sei o que lá. O próprio time ele tem uma autogestão que ele identifica um problema ou uma necessidade de melhoria e ele conversa Vocês já estão no nível de que o líder que está dando feedback? Sim, lá sim. Aliás, ele dá mais feedback do que eu confesso. Né? Não, eu digo assim, porque esse é um ponto, né? Muitas vezes o negócio está muito centralizado em vocês. E eu não conseguia. Então, quando a gente descentralizou e criou o processo, a metodologia... Aí começam a ter as lideranças, que é o que você falou, e aí também até no próprio job description disso, do líder, também vai ser ele dar o feedback, Tá né? lá, tá escrito. Ele Pra passa, quem? né? E aí, esse líder, ele tem que dar tanto o feedback para o colaborador, quanto para vocês que são o board, né, do que está acontecendo, porque você está confiando no que está ali do líder. Vocês estão chegando já nesse momento de que o líder, ele tem que implementar e dar aquele feedback para o colaborador? Lá a gente chegou. Chegou? A gente tem que acompanhar. Eu brinco até com o time que eles fazem porque isso também é um processo nosso de desapego, né? Eles fazem isso muito mais do que eu. E aí eu até falo, pessoal, se você quer um feedback meu, me chama, marca, porque para eu falar, vou conversar com você, é mais difícil. Mas se você me chamar e a gente marcar, eu vou separar um tempo pra gente conversar. Porque eu fico 2 horas conversando. E lá nem sangue. A gente tá com a equipe reduzida, né? Então isso fica muito centralizado em mim e nos atendimentos ali com a parte técnica, né? Então, quando a gente tinha uma galera, aí a gente tinha essa questão de liderança, né? Muito mais organizada. Mas hoje, não que seja desorganizado, mas fica muito centralizado porque fica muito centralizado na gente, né? E eu fico imaginando, pra gente construir equipes, o quanto a gente também precisa capacitar essa pessoa para ser líder. Pra dar feedback, mas isso é um problema, porque aí se você ficar uma semana inteira só fazendo isso, o papo vai, né? Então... Bom, a gente vai deixar os 2 últimos itens para o terceiro bloco. O papo tá muito bom, daria pra gente conversar horas, mas o Marketing Now tem só 1 hora. A gente vai pro último intervalo comercial e volta já.
A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Roda, baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro parar. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. Como você sabe, a gente sempre volta com propagandas antigas e memoráveis. A Raíssa falou nostálgico esse baleiro, né? Pra gente, assim, a gente adora. E até hoje, quando eu olho esses baleiros, eu gosto de ir lá de rodar, de pegar bala, né? Até começaram a vender uns pra gente ter em casa, né? Esses baleiros, né? Nostálgicos e, obviamente, esse jingle muito marcante aí da propaganda brasileira. Você pode conferir, inclusive, na primeira temporada do Baú do ABC, tem um episódio inteiro falando sobre toda a produção desse comercial. Vale você conferir lá. Legal? Bom, vamos continuar aqui no nosso papo. Volta aqui para a tela, porque faltavam 2 itens para a gente avaliar. O sexto, ofereça salários adequados. Hoje, porque eu também sempre vi muito isso assim, se buscava um salário adequado, qual era o principal salário. Mas hoje até mais do que salário são às vezes outros benefícios, né? Seja de um benefício de uma academia, de um day off. Hoje busca-se uma compensação de remuneração diferente do que simplesmente um salário adequado. Vocês concordam comigo ou não? Na hora do processo seletivo, a academia, o day off, isso daí funciona e atrai. Mas eu acho que o salário adequado ele começa na equalização salarial interna, né? Esse foi um desafio que a gente teve falando de fusões e joint ventures. Sempre equalizar o que está todo mundo recebendo para que a gente não tenha, né, disparidade dentro da corporação. E depois entender como é que é o nosso cenário ABC e entender o cenário, né, de São Paulo. Então, essa equalização ela é importante também, além desses benefícios que acabam atraindo, né, o pessoal. É uma composição, realmente, né, Raíssa? E assim, o que é realmente um salário adequado? Uma coisa que eu posso dizer hoje com tranquilidade. Lá na New Mind, a gente não tem nem o menor salário, nem o maior salário. Tá? Até porque a gente também tem acesso a alguns dados, né, do Sinap, do próprio Operandi, que é o sistema de... Né, a gente participa sempre do censo deles, porque também a gente consegue ter um painel... Você pode ficar na média ali, né? E você percebe que a gente está ali na média, às vezes dependendo da área, um pouquinho para cima, tal, felizmente. Agora, provavelmente, isso é uma certeza, todo mundo sempre vai querer ganhar mais. A gente quer, né? Sim, faz parte, todo né? mundo sempre vai querer. Então, aí você tem que entrar com esse pacote, né? Como você mesmo colocou. E tudo é um equilíbrio. Até um pouco antes da gente começar aqui, estava comentando com a Raíssa, que na pesquisa recente nossa do Great Place to Work, a gente acabou de ter uma recertificação, a gente nem divulgou ainda a nova recertificação. Um dos pontos, né, uma das perguntas que eles colocam lá é por que as pessoas permanecem lá. E mais de 60% mencionou que principalmente pelo equilíbrio entre o profissional e o pessoal, né? Então, assim, é importante saber que quando você busca um lugar assim, provavelmente você não vai ter aquele salário que vai te dar a coisa, sabe?
aí você tem que ir em um lugar que preza muito performance, muito entrega, muito resultado final, em detrimento de algumas outras coisas. Então a gente trabalha. Que isso muitas vezes você via na agência grande, né? A pessoa trabalhava lá 2, 3 anos na agência grande, praticamente sem vida, e aí... Não tem vida social. Aí dava meio que ou um burnout, eu desligava, e aí ia fazer um outro tipo de atividade, né? Fez lá o pé de meia, e aí foi... e hoje eu acho que tem muito desse equilíbrio, né? Da vida pessoal, do que pode pra ter. Tudo, existe fase na vida pra tudo. A gente vai ficando mais velhinho, vai mudando também algumas coisas. Né? Mas saber que eu acho que, mesmo essa geração nova, a gente fala dessa dificuldade de encontrar talentos, mas eles acho que pesam muito essas questões de qualidade de vida, pessoal, que é oferecido muito para o lado humano, o lado pessoal dele, do que simplesmente o salário elevado. Acho que eles tem uma balança. Você sente isso também, Ra? Eu sinto, e tem um ponto que eu estava comentando também com o Rodney anteriormente, a gente está sentindo um movimento de retorno das pessoas. Então, a pessoa foi para uma agência grande, foi para o mercado, foi trabalhar em São Paulo, volta de um burnout, volta, né, de alguma situação que fez ela se afetou de alguma maneira pessoal, psicologicamente, e ela vem para o nosso mercado, que sempre foi, pelo menos dentro da nossa cultura, do nosso DNA, ele sempre foi mais tranquilo, né? Com o tempo da pessoa ir ao médico e a gente aferir a performance dela pela entrega, não tanto pelas horas ali, né, as 8 horas marcadas, enfim. Preciso resolver um negócio no banco, essa vai lá, flexibilidade, minha calopsita tá doente, exatamente. vou no veterinário. Cara, vai lá, depois você faz o que precisa essa fazer. flexibilidade acho que a gente sempre teve, assim, pelo menos falando, né, da nossa regionalidade. E eu acho que isso é importante, é uma característica nossa que eu acho que é importante. O 7º e último passo, vocês falaram muito sobre isso, e vocês estavam até falando aqui um pouco no intervalo também sobre alguns sistemas de gestão de agência que podem auxiliar. O 7º passo: organize processos na agência e melhore a produtividade do time. Sem dúvida, para ter tudo isso, se você tiver processos muito bem definidos, a produtividade tende a ser melhor e todo esse controle ajuda? Como é que é isso, Ra? Com certeza, quando a gente olha de fato pro nosso negócio, tudo flui melhor porque a gente não tá com a cara no job. O Gustavo fala muito isso. Vamos sair do micro e vamos pensar estratégico pra gente conseguir performar melhor, né, evoluir o nosso negócio. Mas eu vou dar a palavra pro Rod, que ele tá muito organizado nisso. Elogiei ele. Eu vou falar para ele dar um workshop para as agências, né, de processo. Porque hoje a gente tem uma metodologia que já lá dentro da New Mind chamada PPR. Pessoas mais processos igual a resultados, né? Então, pessoas engajadas, pessoas bem treinadas, pessoas estimuladas, mais processos claramente definidos, te propiciam a chegar nos resultados que você precisa. Foi dificuldade para você implementar processo? Achar e entender processos para vocês? Foi. Porque eu vejo muita agência falando isso. Poxa, às vezes é difícil eu implementar ou colocar um processo. Bom, eu resgato aquele lance que eu comentei primeiro a liderança tem que se desenvolver, o gestor tem que se desenvolver. Primeiro, eu tive que entender o impacto de um processo e entender que um processo ele não está lá para te engessar, ele está lá para facilitar, para depois multiplicar isso para as pessoas. E principalmente, colocar para as pessoas que provavelmente ela, a área e tudo mais, elas já têm um processo, só que ele acontece de uma forma orgânica. A partir do momento em que você sistematiza isso, você passa, aquilo que dá mais trabalho a hora que você está montando, passa a facilitar quando chega uma pessoa nova na equipe, quando chega um cliente novo. Isso passa por ter um sistema também para ajudar? Eu acho que nessa também, né? A gente tem sistemas que a gente utiliza para organizar algumas coisas, mas independente disso, você pode não ter o sistema e você abrir lá um Excel, abrir um Word e documentar. Hoje na New Mind a gente tem mais de 60 processos documentados para todas as áreas. Ou seja, se uma pessoa começa amanhã na New Mind, ela vai ter lá o líder dela, ela vai ter um tutor, que é um programa que a gente criou também dentro do onboarding, e ela vai ter acesso a todos os principais processos que já fazem parte da área dela. E depois você tem que ir personalizando alguns em função de uma necessidade do cliente e tudo mais. E lá, como que vocês fazem isso? A gente tem, né, nossos processos definidos, mas eu acho que o ponto é fazer o colaborador entender se ele já está num processo que ele acontece de forma orgânica e desorganizada, fazer ele entrar nesse processo organizado, fazer ele entender que aquilo ali vai fazer ele performar melhor, diferente do que ele fez até sempre, hoje. Do jeito que ele fez até hoje. Eu acho que esse é o ponto principal, porque quando a pessoa chega, a gente já tem ali o processo de onboarding, o processo, né, de onboarding do cliente, então ela já entra nessa trilha. Agora, fazer essa mudança
mudança depois que a roda já está ali girando, é muito complicado. A gente, para tangibilizar isso, no penúltimo treinamento, encontro presencial que a gente fez com o pessoal, eu fiz um treinamento de processos, de gestão de processos com eles. E aí a gente fez uma dinâmica. Isso aí, ó, inclusive posso implementar em outras agências. Já vamos contratar para a BCCO e aí a gente já lança um serviço da New Mind para as agências. E aí o que foi muito legal nessa dinâmica? A gente montou lá alguns times para executar um jogo ali, né? E aí o time que levou o menor tempo na primeira vez para montar esse jogo, ele levou meia hora, se eu não me engano, e o que demorou mais tempo, ele levou 50 minutos, tá? Para resolver aquilo ali. Na segunda parte, depois que o processo estava definido, esse time que levou mais tempo, 50 minutos, resolveu em 4 minutos e 50 segundos. Então, esse é o impacto de ter um processo claramente definido. Então, eu acho que esse é o ponto, e que muitas vezes isso é uma forma também, na minha opinião, de reter o talento, porque ele enxerga essa produtividade, a empresa organizada, e que, como você falou, muitas vezes o gestor da agência não olha para isso como um asset que é fundamental para o crescimento da agência, né? A agência crescer de forma organizada. A gente está quase chegando no final do nosso programa. Eu queria que vocês comentassem rapidamente dessa iniciativa da própria comunidade ABCCom e do Prêmio de trazer estes processos ou essas iniciativas de gestão para o Prêmio. Porque era uma coisa que a gente sempre premiava as principais campanhas, as principais peças, e a gente começou não começou a dar importância, sempre foi importante, mas começou a querer reconhecer as iniciativas de gestão. Como que vocês veem isso? Para mim foi muito legal. Eu acho que a gente já comentei, né, compartilhei com você algumas vezes, que eu nunca me senti adequada em nenhuma categoria ali de profissionais, porque eu sempre tive muito com olhar interno, muito de gestão, né? Aí comunicação interna ali veio, né, como esse reconhecimento, mas assim, ampliar e a gente poder trocar do jeito que a gente troca hoje, né, e ver resultados e ver as agências despontando nisso, é muito legal e a gente precisa disso para fomentar o mercado, né, para melhorar não só a Insane, mas todas essas agências que estão nascendo e crescendo hoje, o Prêmio de Profissionais, tem muitas agências que eu mesma não conhecia. Então, assim, fomentar isso dentro das agências desde, né, porque quando ela vê que ela pode implementar práticas de gestão e ser reconhecida por isso, né, Roger? E assim, Bonetti, acho que tem uma coisa também uma visão que eu passei a ter também tem alguns anos, que é de compartilhar conhecimento, sabe? O que é meu, não é meu, né? Então, assim, por exemplo, os cases, né, que a gente colocou lá, quem pegar isso vai ter acesso a boa parte do que eu estou falando aqui, como que a gente faz, como que a gente implementou, que resultados que a gente teve. Então, podia ser uma coisa, não, isso aqui é meu. Não, cara, porque é importante que o mercado se desenvolva, é importante que a gente tenha agências trabalhando com maior competência, além de fazer uma campanha genial, é criar um ambiente para que os resultados para o cliente aconteçam, mas também aconteçam os resultados para a agência, os resultados para o time. Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque a gente não está olhando para a capacidade técnica, né, de planejar, de criar, de fazer um evento, mas sim para toda uma outra parte que para o nosso negócio sempre foi importante, mas eu acho que principalmente para a pequena e média agência, só os últimos anos que a gente começou a olhar um pouco mais, vocês há 10 anos, mas um pouco mais para isso, né, Rá? E assim, é muito legal, esse fomento é muito legal, tava elogiando o Rodney lá fora, porque assim, ele, hoje, a gente tá falando de benchmark aqui, hoje ele é uma marca que já que traz tudo isso, né? A gente foi fazendo tudo, muito parafraseando o Kaique da Chili Beans, né? A gente foi muito natural, foi muito pela marca, né? Então a gente foi evoluindo posteriormente a isso, mas a gente vê uma estrutura como o da New Mind hoje, é muito legal. Mas pode ter certeza que a gente tem um pouquinho de cada um de vocês também. Porque essa troca eu acho que é importante. Para criar o nosso, né? Eu acho que cada um, obviamente, vai ter seu modelo, vai ter seu DNA, vai ter seu jeito, mas eu acho que essa troca, olha, eu fiz aqui, deu certo isso, aí de repente fala, vou tentar implementar mais fácil um pouco do meu jeito, mas o importante é a gente, de fato, pensar na gestão dos talentos da agência, porque para diminuir turnover, ter mais talentos aqui na nossa região, acho que esse é o grande caminho. Bom, gente, passou rápido 1 hora, hein?
Daria pra gente falar mais tempo sobre isso. Um papo muito legal. Eu tenho certeza que você vai pedir pra gente fazer novamente um programa desse ao vivo para você interagir. A gente vai trazer aqui, até pra gente trazer mais o pessoal do Comitê de Gestão para falar sobre esses assuntos que são tão importantes. Rá, muito obrigado por ter vindo, sempre bom e falar de um papo tão gostoso, tão bacana e importante para o nosso mercado. Obrigado por ter vindo. Adorei, obrigada pelo convite, obrigada pelo papo e esperamos um novo convite, né, Rod? Eu falei, a gente tem que começar a fazer eventos, né? O Rod também dá um workshop para nós. Rod, obrigado por ter vindo. Sempre uma honra ter você aqui, principalmente para falar sobre esse tema. Não, obrigado. Eu me sinto em casa aqui e falando sobre esse tema, porque eu falo que hoje eu sou muito mais um gestor de pessoas, né, um organizador de pessoas do que um publicitário. Então eu adoro. A gente vai se transformando, né? Quem imaginaria, né? Bom, quero agradecer você que acompanhou o nosso programa aqui pela Vesa TV. A Vesa TV que tem uma programação desenhada para você, empresário, empreendedor, profissional da área de marketing e comunicação. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Continue, né, acompanhando aí, são mais de 40 programas na nossa grade. Um bom final de semana. E um bom início de semana com bons negócios para você e quem sabe implementando coisas novas dentro da gestão de pessoas da sua agência. Legal? Um grande abraço, até semana que vem. Tchau!